Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo para o nosso canal Se Liga Concurseiro, um canal voltado para você que está se preparando para concurso público em todo o Brasil. Tá? Não deixe de se inscrever, tá? Apertar lá o sininho, compartilhar se você gostou dos vídeos e do nosso canal, beleza pessoal? Tema do vídeo de hoje: América do Sul, um Oriente Médio do século XXI? Uma pergunta interessante. Conversando uma vez com um comandante da Marinha, ele me disse que uma guerra não começa assim, de uma hora para outra. Existe um conjunto de ações de preparação para a guerra que leva pelo menos 10, 15 anos. Me lembrei dessa conversa, observando os acontecimentos que vêm ocorrendo na Venezuela, no contexto interno e no contexto externo, interesses externos nas questões internas da Venezuela. Quem conhece um pouquinho de geopolítica internacional sabe que para surgir um foco de tensão, alguns fatores, ocorrem, alguns acordos são realizados. E o que é que nós estamos assistindo na Venezuela nesse momento? Interesses externos na questão interna da Venezuela, reflete que hoje a Venezuela e o norte da América do Sul voltou a interessar as grandes potências mundiais. Na ordem da globalização, isso é muito complicado. Nesse sentido, eu quero dizer que ao longo do governo Chávez, indo até agora o atual governo Maduro, nós estamos assistindo esse conjunto de ações, movimentações diplomáticas, acordos, manobras militares conjuntas, que aconteceu com a Venezuela e a Rússia no governo de Hugo Chávez e agora, recentemente, no governo de Nicolás Maduro. A criação do Grupo de Lima, que não reconheceu a reeleição de Nicolás Maduro, a política externa norte-americana do presidente Donald Trump, o loiro oxigenado e tuiteiro, voltado para a Venezuela, os interesses da Rússia e da Turquia com relação à questão da Venezuela. Por que os países membros do Conselho de Segurança Permanente da ONU, Estados Unidos e Rússia, estão de lados opostos na questão da Venezuela? Por que a China, um pouco de lado, mas observando essas manobras e ações diplomáticas, tem interesses econômicos? A China, por exemplo, tem a Venezuela na América Latina, o seu segundo maior parceiro. O primeiro é o Brasil. E os Estados Unidos, que interesse tem? Interesses no petróleo e no gás, que atenderia a todo o continente americano por dezenas de anos. Que interesse tem a Rússia? Bom, a Rússia, como uma diplomacia pragmática, sempre pragmática do Vladimir Putin, está querendo ampliar sua área de influência. É bom lembrar, pessoal, que a análise, essa reflexão que eu estou fazendo aqui, eu não quero levar em consideração o aspecto interno, o mérito, da questão interna. Eu estou observando aqui os interesses externos. E nesse sentido, o Brasil, como líder da OEA, cometeu erros gravíssimos. Lá no governo Lula, Dilma, onde os chanceleres eram Celso Amorim e Antônio Patriota, o Brasil simplesmente não evitou fazer críticas à Venezuela, do governo de Nicolás Maduro e no governo de Hugo Chávez. Por quê? Bom, porque nós estávamos num contexto latino-americano de governos de linhas socialistas. A onda vermelha pela América Latina contribuiu muito para isso. Erramos quando não fizemos críticas contundentes e ações concretas com relação à Venezuela do ponto de vista diplomático, oficialmente. No governo Temer, com o chanceler Aloysio Nunes, virou-se as costas para a Venezuela.
deixou a situação andar sem uma mínima interferência ou interesse do Estado brasileiro de buscar, ele como líder da OEA, buscar um canal de diálogo entre a oposição e o governo. Agora, no governo do presidente loiro oxigenado e tuiteiro Donald Trump, dos Estados Unidos da América, o Brasil se comporta como um anão diplomático, né? Nós temos os atores principais nessa questão da Venezuela em função dos interesses externos para atender as multinacionais do setor petroquímico e da mineração. Quem são esses atores principais? Estados Unidos, China, Rússia, né? A União Europeia, países, alguns aqui, que fazem parte do Conselho de Segurança Permanente da ONU. Nós tivemos agora recentemente uma reunião para tratar da questão da Venezuela no Conselho de Segurança da ONU. A Rússia apresentou uma resolução, foi vetada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos apresentou uma resolução que foi vetada pela Rússia. Nós temos hoje a Venezuela, né, com apoios externos. Alguns dizem que é em defesa da democracia. Outros dizem que é para garantir as decisões constitucionais. Bom, se fazem crítica com relação à falta de democracia na Venezuela, do governo Nicolás Maduro. E aí, o questionamento que se faz contundente de forma correta. Me diz uma coisa, e uma autodeclaração é democrático? Então, vamos deixar de ter um senso comum na questão da Venezuela. Sabe? Isso é factoide, midiático, como aquela ajuda humanitária, né, para a Venezuela e a ajuda humanitária para os países do Oriente Médio. A questão da Síria, onde tem os Estados Unidos e a Rússia do lado, Estados Unidos de um lado, a Rússia do outro. Já morreram mais de 535 mil pessoas na Síria. E as ajudas humanitárias, quer dizer? A guerra invisível no Iêmen. Desde 2015, a Arábia Saudita promove um bloqueio que faz com que 30 milhões de iemenitas, né, passam necessidades totais. 17 milhões estão vivendo sem a capacidade de ter o mínimo de caloria diária, de alimento e água, que dê as ajudas humanitárias. E no continente africano, que dê as ajudas humanitárias. Pessoal, factoides se cria para justificar uma ação geopolítica. E é isso que nós estamos assistindo. O atual governo do presidente Bolsonaro, com o chanceler Ernesto Araújo, vem adotando uma política e uma diplomacia que está levando o Brasil a se tornar um anão diplomático, seguindo às cegas os interesses norte-americanos. Cabe ao Brasil, ainda como liderança da OEA, buscar exercer o seu papel de liderança para tentar resolver a questão da Venezuela, tirar, sabe, dos Estados Unidos, da Rússia, né, da União Europeia, a situação de serem protagonistas nesse sentido. A América Latina, né, ela está passando por um conjunto de transformações de ordem política. A onda de esquerda, ela foi-se. Nós temos agora uma onda conservadora. E eu não estou aqui fazendo nenhuma análise em função de onda de esquerda ou onda conservadora de direita. Eu estou trazendo para nós aqui nesse vídeo uma preocupação, nesse momento, dos interesses de potências que fazem parte do Conselho de Segurança Permanente da ONU para a questão da Venezuela. O Clube de Lima, que foi criado em 2017, não pode ser um anão diplomático. Não deve ser atores figurantes nessa questão da Venezuela. O Brasil não pode ser um ator coadjuvante, um anão diplomático, submisso às políticas internas, à política externa dos Estados Unidos da América. Não estou aqui, nesse vídeo, observando aspecto da questão interna. Me preocupa os interesses de
potências com relação à Venezuela, que tem uma questão litigiosa com a Guiana. Recentemente nós tivemos aí a descoberta de grandes jazimentos de ouro, né, nessa área de conflito, né, litigiosa. E nós temos também o Tratado das Águas, né, que avança por 200 milhas marítimas. Né? Se essa área continental de litígio entre Guiana e Venezuela está por se resolver, o seu prolongamento na porção oceânica também está por se resolver. Foi encontrado petróleo nessa região marítima litorânea de disputa entre a Guiana e a Venezuela. Pessoal, o senso comum, o senso comum está sendo muito bem trabalhado. A minha grande preocupação é os interesses externos, as manobras que estão sendo praticadas, acordos que estão sendo realizados, poderá levar a Venezuela a ser o grande foco de tensão internacional que pode produzir alastramento pelo norte da América do Sul. Quem é que pode perder com isso? Bom, quem pode perder com isso é a sociedade brasileira. O Brasil está deixando chegar na sua porta de entrada pela fronteira ao norte tensões que, devido à sua ação diplomática desde 2002 com relação à Venezuela, está sendo colocada de forma errada. O Brasil está trazendo para a sua porta de entrada tensões que outrora não chegariam. Essa é a minha preocupação. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!